Olá, continuando o assunto, continuando a nossa disciplina, de habilidades 4, hoje a gente vai tratar sobre moldagem. Queria que vocês apontassem o celular aqui para esse QR Code, para que vocês baixem um capítulo de livro que vai ajudar na hora dos estudos, na hora de complementar os estudos de vocês, e que junto com isso vocês acompanhem a aula para que a gente possa dar andamento, para que vocês possam compreender esse assunto que é extremamente importante, né? E a gente vai falar tanto dos materiais de moldagem, vou pincelar um pouco sobre os materiais que são mais importantes para a gente, aqueles que a gente vai usar com maior frequência, e também um pouco sobre as técnicas desses materiais, quando a gente usa, por que a gente usa cada um deles e como a gente usa cada um deles, certo? Primeiro, para acertar vocabulário, eu queria que todo mundo compreendesse os seguintes termos. Tá? Primeiro deles, moldagem é o procedimento em si para obter uma cópia negativa de uma região de interesse, enfim, daquilo que você está querendo moldar. Então, a moldagem é o ato em si de obtenção dessa cópia. Então, toda vez que você traz para mim alguma coisa para me mostrar lá na clínica, professor, veja aqui se ficou boa a minha moldagem. É muito comum a gente falar isso. É muito comum a gente ouvir isso. Na verdade, o que você tem que me perguntar é, professor, ficou bom o meu molde? O procedimento de moldagem é tudo aquilo que você faz para obter um molde. Então, quando você vai me mostrar alguma coisa, você vai me mostrar o seu molde, que é a cópia dessa região de interesse, a cópia negativa dessa região de interesse. Tá? A partir desse momento, com esse molde, você vai preencher ele em gesso, isso vai depender de qual tipo de gesso, vai depender de qual é o momento em que você fez esse molde, material, enfim, e a gente vai conversar isso depois. E aí você vai obter um modelo, tá? Que é a cópia idêntica, ou deve ser a cópia idêntica dessa região que você obteve o molde, por meio de uma moldagem. Tá? E para que a gente consiga isso, a gente precisa fazer uso de certos materiais de moldagem, que são substâncias ou combinação de substâncias, que são utilizadas para que a gente possa obter essa cópia negativa, esse molde. Tá? E aí, de substâncias, a gente vai ter as mais variadas possíveis e a gente vai selecionar essas substâncias ou esses materiais de moldagem baseado naquilo que eles podem nos entregar de volta. Seja em termos de custo-benefício, seja em termos de qualidade de impressão, enfim, isso a gente vai conversar a partir de agora. E por isso é extremamente importante revisar aquela aula lá do Habilidades 3 sobre propriedades dos materiais, a gente vai falar bastante sobre isso, para entender que eu tenho certas propriedades desses materiais de moldagem que vão me fazer selecioná-los para cada tipo de ocasião ou de situação clínica que eu tenho. Tá? Então eu preciso conhecer a relação entre fluidez e viscosidade desse meu material. Toda vez que eu vou moldar, eu vou, dependendo da região que eu estiver moldando ou do tipo de moldagem que eu estiver fazendo, vamos supor que eu esteja moldando um paciente dentado, completamente dentado, eu vou ter áreas em que é importante que haja uma fluidez, especialmente inicial, desse material de moldagem, para que ele possa penetrar nas regiões de maior reentrância, nas regiões que são um pouco mais retentivas. Mas é importante que ele tenha uma viscosidade tal que possa afastar um pouco tecidos moles, para que eu possa ter uma cópia mais fiel. Se eu estiver trabalhando especialmente com um desdentado, vocês vão ver depois, ou já viram ou estão vendo com o Chorris isso. Tá? Então, nesses casos, eu vou precisar de um material que consiga, por exemplo, fazer um leve afastamento dos tecidos, se eu tiver um caso totalmente desdentado, um leve afastamento de tecidos moles para que eu possa ter uma noção do que está do rebordo ósseo, por exemplo, enfim, alguma coisa nessa área. Não vou entrar no assunto porque
senão a gente teria muito mais tempo para conversar, mas vocês vão ter isso com certeza mais à frente com o churras. É importante que eu tenha tempo de trabalho, né? Tanto tempo de manipulação, que minha manipulação seja uma manipulação que eu tenha tempo para fazer com que aquele material possa ter o melhor das suas propriedades e ao mesmo tempo que ele tenha um tempo de boca aceitável. Não adianta eu colocar um material de moldagem e ele ter que levar de repente meia hora de presa na boca. Quem já foi moldado sabe como pode ser desagradável, né? Tem pacientes que têm muita ânsia, é muito desagradável para a pessoa passar pelo procedimento de moldagem. Tá? É importante que ele tenha resistência ao rasgamento. Como eu falei, ele vai entrar em áreas retentivas. Então, na hora que eu tirar o meu molde da boca, na hora que eu for tirar o conjunto, né, da moldeira, o molde vai sair dali, ele não pode simplesmente rasgar. Ele tem que ser resistente a isso. Da mesma forma, ele não pode distorcer. Ele tem que ser resistente à distorção. Porque eu vou empurrar ele um pouco para o lado, um pouco para o outro, e ele vai distorcer, mas ele tem que ser elástico a ponto de resistir a essas distorções. Ele tem que ter estabilidade dimensional, eu tenho que moldar, eu tenho que obter o molde. Depois que eu obtenho o molde, eu tenho que obter o modelo. E isso leva tempo, né? Quanto tempo leva um gesso para tomar presa? Em torno de 30 minutos. Então, eu tenho que ter o tempo certo para poder preencher esse meu molde com o gesso tomar presa sem que eu tenha algum tipo de instabilidade dimensional a ponto de distorcer esse meu molde, para que o meu modelo não fique distorcido. Tem que ser biocompatível, a gente vai usar ele na boca, e tem que ter um bom custo-benefício. Porque a gente pode tem materiais que são muito mais baratos, por exemplo, o alginato, né, que é um material bem mais barato, e materiais que têm um custo bem mais alto, que são, por exemplo, a silicone de adição, que tem um custo bem mais alto. Chega a ser 10 vezes mais caro do que o alginato, por exemplo. O alginato bom, você paga em torno de uns R$50, enquanto um material de moldagem, um silicone de adição, você paga em torno de uns R$500, um dos mais baratos ali, se você encontrar uma boa promoção. E aí a gente pode classificar esses materiais, eles normalmente são classificados, né, na literatura como elásticos e anelásticos. Os materiais elásticos são os que nos interessam. Mais um exemplo clássico, dois exemplos clássicos de materiais anelásticos são, por exemplo, a Godiva em barra e a pasta de óxido de zinco eugenol, né, a Lisanda, a tão detestada Lisanda. Tá? Então são dois materiais anelásticos. Eles tomam presa e eles não têm propriedades elásticas, eles não têm elasticidade nenhuma. Tá? Então, os que nos interessam são os materiais elásticos. E quais são eles que a gente vai tratar? O alginato, que é um material elástico, e é um hidrocoloide irreversível. Então, existe o hidrocoloide reversível, a gente não vai tratar dele. Tá? Já caiu bastante em desuso, ele é usado um pouco mais em laboratórios de prótese, e ele caiu em desuso por conta do potencial de infecção, de reinfecção que ele tem, né? É difícil. É como se você reaproveitasse o material de moldagem de um paciente para outro, não tem como você promover desinfecção disso, né? Então, mais complicado. Então, por isso ele caiu em desuso. Então, a gente tem o hidrocoloide irreversível, que é o alginato, que é talvez o material mais usado, mais conhecido. E a gente tem os elastômeros. Os elastômeros, eu vou pincelar um pouco sobre alguns deles, mas vou falar mais sobre os dois últimos, tá? Mas tem os polissulfetos, o poliéter, o silicone de adição e o silicone de condensação, tá? Todo alginato ele tem a mesma composição básica. Ele é um alginato solúvel, um alginato de potássio, um reagente, que é o sulfato de cálcio na maioria das vezes, carga, que é para ter um pouco de resistência, aumentar a resistência desse alginato. O alginato nada mais é um composto à base de algas, tá? Daí vem até o nome. Eu tenho um endurecedor para gesso, para ajudar com que a presa do gesso aconteça, especialmente na região em contato com o alginato. E eu tenho um retardador de presa, porque o alginato puro, sem esse retardador de presa, ele toma presa muito rápido. Então, basicamente, ele não teria tempo de trabalho. Então, ele precisa desse retardador de presa para que a gente tenha tempo de trabalho para poder manipular esse alginato. E a manipulação
ela tem certos cuidados. Primeira delas, eu tenho que ter uma proporção entre pó e água correta. Por isso que é imprescindível ter medidor de pó e água. De preferência, o medidor de pó e água da marca do alginato que você está usando e os dois da mesma marca. Por quê? Existem medidores de pó e água que são de marcas diferentes e de repente você tem um medidor de água da marca X e o medidor de pó da marca Y. E aí quando você vai pegar os dois, a proporção não dá certo. Ele põe ou mais água ou mais pó, o alginato não fica legal. Então tem que ser os dois da mesma marca. Existem algumas empresas que têm os próprios medidores de pó e de líquido, de pó e água. Por exemplo, esse da Septodont que estou mostrando para vocês nessa foto. Esse é interessante se você for usar esse alginato, que você adquira. Normalmente não é caro, né? Em alguns casos, até em promoções, você compra o alginato e acaba ganhando esses proporcionadores aí, né? Essa colherzinha e esse medidor, esses dois medidores. É importante que você tenha isso certinho, tá? Porque senão a sua proporção de água e pó vai estar errada. É importante que durante a manipulação você não jogue a água no pó, mas sim você incorpore o pó na água. E como você pode fazer isso de um jeito simples? Você tem 2 graus de borracha, tá? 1 grau de borracha você põe a proporção de pó, num grau de borracha você põe a proporção de água e depois você verte o pó na água. Fica fácil, tá? Você pode usar espátulas de plástico ou de metal. Eu, particularmente, gosto mais das de plástico e aquelas que são mais arredondadas, que são mais gordinhas, porque elas têm um formato que ajuda a raspar o alginato na lateral do grau de borracha. Tá? Então isso ajuda na manipulação a evitar que fique acúmulo de pó ou um pouco de alginato menos manipulado nessa região, tá? Então uma preferência pessoal minha, eu gosto disso, gosto de usar dessa forma, tá? Usar um grau de borracha flexível, toda vez que vocês forem comprar um grau de borracha na Dental, a primeira coisa que vocês fazem é pegar e tentar encostar as duas bordas, né, dela no meio, fechar praticamente a parte de cima do grau, a abertura do grau. Ele tem que ser flexível para você poder manipular melhor. Aquele grau muito duro não ajuda muito a gente na manipulação, atrapalha a gente na manipulação, na verdade. Os movimentos que você vai fazer são em forma de 8. Para quem tem experiência em cozinhar, fazer bolo, bater bolo à mão, né, já está saindo na frente, viu? É uma vantagem aí para quem gosta de cozinha, quem gosta de bater bolo. Então, movimentos em forma de 8, de preferência, e você vai ter mais ou menos 45 segundos para espatular. Tá? É tempo suficiente, vocês vão ver, mas é para ter uma boa espatulação. Alguns alginatos que a gente tem no mercado, eles mudam de cor conforme a gente vai manipulando. Então você coloca, por exemplo, a água, você coloca o pó na água, a hora que você faz a mistura ele fica roxo, ele vai clareando, quando ele está no rosa ele está no ponto de ir para a boca, e quando ele está no branco ele já geleificou, tá? Que é o nome do nome da presa do alginato, ele geleifica, tá? Sempre antes de você fazer a manipulação, você vai agitar o frasco. Não é legal deixar ele dentro do saquinho, amarrado ou qualquer coisa assim. Compre um pote que feche direito, hermeticamente fechado, tá? Então você vai pegar esse pote, você vai agitar ele levemente, certo? Você vai fazer isso para pegar tudo aquilo que sedimentou, que está mais lá embaixo, que é mais pesado, possa ser misturado novamente, ele vai ficar mais homogêneo o pó. Sempre colocar o pó na água e não o inverso, certo? De 3 a 4 minutos depois que você fez a espatulação, você vai ter a geleificação acontecendo. Então, antes disso, não remova, não deixe a moldagem se mover dentro da boca, nem remova antes para você não ter nada de distorção, tá? Sempre desinfectar esse molde com líquido de Dakin ou enfim, a que boa, que você tiver, como você queira chamar, né? Mas o hipoclorito de sódio,
tá? O gesso no alginato ele tem que ser vertido imediatamente, só vai esperar fazer a desinfecção, que leva em torno de 10 minutos, e depois você já vai verter o gesso imediatamente. E esse modelo ele tem que ser tirado do alginato no máximo depois de 60 minutos, tá? Porque senão o alginato começa a perder água para o ambiente, ele começa a ficar mais rígido e a chance de distorcer sua moldagem aumenta. A gente vai indicar a utilização do alginato, especialmente para moldagens de estudo, porque é um material mais barato, né? Moldagem de trabalho para confecção ou de plaquinhas de clareamento, placa de bruxismo, armação metálica de prótese removível, para esse tipo para restauração semidireta, que eu não coloquei aqui, mas que é uma coisa que vocês vão ter ainda esse ano com a gente. Para esse tipo de restauração também é possível moldar com alginato. As vantagens dele são que ele é de fácil manipulação, né? Eu só preciso de água, pó e misturar com uma espátula, então é bem fácil de manipular. O custo é bem baixo, tá? Mas por favor, mais uma vez aqui eu vou lembrar um grande mestre que a odontologia trouxe na minha vida e que ele tem uma frase muito célebre que é: economia é a base da porcaria. Então cuidado com os alginatos muito baratos, alga gel, enfim, tem alguns alginatos aí que tem uma qualidade inferior, tá? Que não tem a mesma estabilidade dimensional, não tem a mesma qualidade que a gente precisa para fazer as moldagens que a gente precisa, tá? Com a exigência que a gente tem. Então, não economizem no alginato, ele já é mais barato do que os outros materiais de moldagem, então por favor não economizem no alginato, não queiram comprar o de R$15, né, porque se vocês tiverem dúvida, enfim, sobre marca, essas coisas, depois vocês podem perguntar e a gente dá uma orientação melhor, mas não economizem, especialmente quando vocês forem fazer o consultório de vocês, porque o preço da repetição, para vocês refazerem o trabalho, qualquer que seja ele, por conta de uma economia com material, ele não vale a pena. Fazer mal feito ou fazer mais ou menos é fazer duas vezes. Então tomem cuidado com isso sempre. Tá? E ele é um material hidrofílico, que é muito bom, né? Já que a gente está numa cavidade bucal que tem muita água. Então um material hidrofílico é bom para ele poder ter contato com todas as superfícies que também são molhadas, né, dentro da nossa boca. É mais difícil se eu tivesse um material hidrofóbico. Né? Quais são as desvantagens dele? A estabilidade dimensional que é baixa, né? Então se a gente for pensar que a gente vai moldar, a gente tem que ter o vazamento do molde, ele tem que ser imediato, né? Não posso esperar muito tempo, porque senão eu começo a ter distorção desse material. Ele não pode ser aplicado em espessuras muito grandes, tá? Então se eu tiver uma espessura muito grande de alginato, ele não tem sustentação, ele deforma. Então às vezes eu preciso fazer algum tipo de apoio para ele com cera, enfim, na hora da técnica eu mostro para vocês isso direito, tá? Mas ele tem isso faz parte dessa estabilidade dimensional dele. E ele tem uma baixa precisão, ele não consegue copiar tão bem os detalhes. Tá? Então coisas muito pequenas, detalhes de linhas de terminação de prótese fixa, um detalhezinho menorzinho nesse aspecto, por exemplo, como a gente faz preparo para lente de contato, em que a gente tem uma linha de terminação de 0,3 milímetros, 0,4 milímetros, nem sempre ele consegue copiar. Existem alginatos no mercado que têm uma estabilidade dimensional melhor e uma precisão maior, mas aí o preço desses alginatos acaba ficando muito próximo do preço de um silicone, e aí ele tem menos vantagens do que o silicone, então vale mais a pena você ter o de silicone do que o alginato para esse tipo de finalidade. E quando eu erro usando o alginato, o que acontece? A hora que eu estiver manipulando, eu já vou ver um material granuloso, ele normalmente é liso no final da minha manipulação,
Eu tenho um rasgamento quando eu for tirar ele da moldeira, né, a moldeira da boca, então vai ter um rasgamento de várias partes. Bolhas que eu posso enxergar externas, né, isso é incorporando ar na hora da manipulação, a gente tem como não fazer isso ou minimizar isso. Vazios de formato irregular, que são bolhas negativas, né, eu não consegui fazer o material penetrar onde deveria penetrar. Depois, quando eu tiro o modelo, meu modelo tem aspecto de giz ou está com uma rugosidade aumentada, isso foi erro meu de manipulação também, tá? E o fato da distorção. Tá? Então, todas as principais falhas do alginato estão mais ligadas com a manipulação errada que eu faço do material antes da inserção dele, antes da moldagem propriamente dita. Já os materiais elastoméricos, eles são polímeros. Tá? E aí a gente tem três tipos de polímeros, que são os mais utilizados: os polissulfetos, os poliéteres e os silicones. Tá? Primeiro eu vou falar para vocês sobre os polissulfetos. Os polissulfetos provavelmente vocês vão conhecer também na prótese total, que eles são bastante utilizados para moldagem lá. E a gente não vai usar eles por dois motivos. Primeiro que eles são difíceis de encontrar, só existe um material até hoje no mercado, não teve muita saída, né, para ele, apesar de ele ser um excelente material. Ele é um material que não teve muita saída, muita aceitação, e vocês já vão saber por quê, que é a mercaptana da Care, né, esse que eu estou mostrando para vocês aqui na foto. Ele é um polímero de polissulfeto, ele vai ter dióxido de titânio, um plastificante para ajudar na manipulação, e aí vem a maior desvantagem talvez dele, né? Ele tem enxofre na sua composição. Então, quando a gente vou pular direto para as desvantagens, a primeira desvantagem, que é a que fez cair mais no desgosto, vamos dizer assim, dos dentistas, é o sabor e o odor que ele tem. Então, se alguém na clínica estiver usando a mercaptana, todo mundo da clínica vai saber, porque o cheiro vai chegar, vai se espalhar por toda a clínica por conta da presença do enxofre. Tá? Ele tem uma estabilidade dimensional que não é tão boa, ele necessita de uma moldeira individual, porque ele só tem uma consistência, só uma consistência mais pastosa. Ele mancha a roupa, se por acaso vier a cair, e é uma mancha que só sai com tesoura, tá? Então só se você cortar fora o pedaço da roupa mesmo, porque não funciona, não sai com nada nesse mundo. E ele tem um risco também maior de deformação se você não conseguir uma boa adaptação da moldeira individual, se você não tiver um bom adesivo para essa moldeira, enfim, tá? Como vantagem, ele tem uma precisão muito grande, ele consegue copiar detalhes muito bem. O custo dele é mais baixo se comparado com os silicones. Ele tem um bom tempo de trabalho, ele tem uma boa resistência ao rasgamento e ele tem uma boa vida útil. O que significa isso? A validade dele é bastante prolongada. Os poliéteres já são algum material que a gente já vai ter um uso um pouquinho mais próximo ali, que a gente vai conseguir usar mais, e existem até algumas linhas aí que usam ele como principal material de moldagem, porque ele tem uma vantagem muito grande, uma característica muito boa que os outros silicones não têm. A pasta base dele vai ter um polímero, sílica e um plastificante, e na pasta aceleradora um sulfato, a carga mesmo, e mais um pouco de plastificante, que é para ajudar na manipulação em si. Nada disso de composição, é mais para que vocês saibam, tá? Eu quero que vocês saibam mais as características e a utilização de cada um deles. A composição é mais para que vocês saibam que eles são diferentes mesmo entre si. E qual é essa característica do poliéter que difere ele de todos os outros materiais elastoméricos? Ele efetivamente é hidrofílico. Então, para moldagem, o poliéter das regiões, por exemplo, intrasulculares, se você tiver um término mais intrasulcular, não vai ter material que te deixe trabalhar melhor do que um poliéter. Tá? E qual é a desvantagem dele? Também são poucos que tem no mercado, eu só conheço um chamado Impregum da 3M. Ele é mais caro, no fim das contas, também, e aí acaba sendo pouco utilizado. Tá?
você vai ter ele, depois vocês podem procurar, mas ele tem várias consistências, ele é só pastoso, mas ele tem várias consistências, denso, leve, regular, e essas consistências normalmente são boas quando você tem um aparelho que faz chamado Automix, né? Ele faz essa mistura para você. Aí vocês podem achar, procurem, se vocês forem procurar, um aparelho chamado Pentamix. Esse aparelho é bem interessante. Você põe o cartucho do poliéter ali, aperta um botão e ele já faz a automistura e já sai para você na moldagem. Eu acho que vale a pena para quem for trabalhar como protesista mesmo, tá? E que for moldar muito e que tiver uma boa afinidade, souber trabalhar muito bem com poliéter. Caso contrário, não aconselho também não. As principais vantagens dos poliéteres são que eles têm uma precisão muito grande, estabilidade dimensional por até 7 dias, então eu posso fazer esse meu modelo, esse meu molde, né? Eu posso obter esse meu molde e eu posso vazar esse molde em até 7 dias. Tá? Eles são hidrofílicos. Esse é o principal vantagem desse material, desse tipo de material que é o poliéter. Por outro lado, como desvantagem, ele tem um custo mais alto, né, especialmente se você for pensar nesses automatizados. Você tem um tempo de trabalho relativamente longo, de 2 minutos, para uma moldagem é um tempo bastante grande para ficar com o material na boca. A remoção é muito difícil, como ele tem uma precisão muito grande, uma fluidez muito boa, ele consegue penetrar muito bem nas regiões de maior reentrância. Tá? Ele necessita de uma moldeira individual, ele tem um problema de rasgamento, como ele penetra muito, se você não tiver feito o alívio necessário para essa moldagem, é possível que ele fique preso ali na hora de sair e rasgue. E ele também não tem um sabor muito agradável. Não se compara ao sabor que a gente tem extremamente desagradável da mercaptana, que tem o sulfeto, né, na composição, que tem o enxofre na composição, mas também não tem um sabor agradável. Os materiais que a gente mais vai indicar e mais vai usar são o silicone de condensação, que é um silicone que tem o custo mais baixo, na verdade. A gente vai encontrar ele comercialmente como uma massa densa, perdão, que é o pote, uma pasta fluida e um catalisador. Tá? E a gente vai manipular eles, o catalisador serve tanto para pasta quanto para massa. Tá? Serve para as duas coisas. A gente vai manipular ele e vai moldar ele ou em passo único ou em 2 passos, já vou falar isso, mas ele tem como indicação praticamente todos os tipos de moldagem. Eu posso fazer moldagens unitárias, como essa da foto, né, que estou copiando na verdade essa é uma moldagem parcial, perdão. Moldagens unitárias seriam uma moldagem com casquete. Moldagens parciais, como essa, basicamente, que eu estou mostrando para vocês, que é de um pedaço de uma arcada. Moldagens totais, seja para dentados ou desdentados, totais ou parciais, e para moldagem de transferência de implantes também. As principais vantagens dele são resistência à deformação, tempo de trabalho e de presa, muito bom trabalhar com ele, tem resistência ao rasgamento e tem uma boa precisão. As desvantagens, e essas desvantagens entendam que elas estão mais da comparação com o silicone de adição, tá? Especialmente a primeira, estabilidade dimensional, porque eu preciso vazar esse modelo em 1 hora, tá? Eu não posso esperar, não posso aguardar para vazar esse modelo. O custo, que é mais alto, se eu comparar com alginato, se eu comparar como material de moldagem para, por exemplo, uma moldagem de estudo, né? E essa necessidade do vazamento imediato que ele tem por conta da estabilidade dimensional. Então, se eu estiver, por exemplo, no meu consultório, eu vou fazer a moldagem e eu não posso esperar muito tempo, não posso deixar para vazar amanhã, vou vazar depois, como eu poderia com o material, com o poliéster que eu falei para vocês, tem uma estabilidade de 7 dias, ou como eu vou poder fazer com o silicone de adição, que a gente vai falar daqui a um pouquinho. As técnicas de moldagem, a gente vai usar moldeira de estoque ou moldeira individual, tá?
A moldagem pode ser em 2 passos. Primeiro a gente molda com a massa densa e depois com o silicone fluido, ou em passo único em que a gente molda a massa densa e o silicone fluido ao mesmo tempo. Professor, qual é melhor? Bom, na literatura não existe nada que prove que uma seja melhor do que a outra. Eu, gosto pessoal, prefiro sempre em 2 passos. Tá? Mas você não faz em passo único? Faço. Quando que eu faço em passo único? Quando, por exemplo, é uma moldagem de transferência, quando, por exemplo, é uma moldagem que eu não preciso tanto de detalhe. Se for uma moldagem para trabalho, eu sempre vou preferir fazer a massa densa primeiro, fazer o alívio dessa moldagem, dessa região, e depois moldar com o silicone fluido. Inclusive, existe um instrumental que é para fazer alívio, que depois eu vou achar o nome direitinho e vou deixar para vocês procurarem, para quem gostar, quem preferir usar, tá? As moldeiras que a gente pode usar, a gente tem as moldeiras que são as pré-fabricadas, aí vai ser gosto, tá? As de metal, o importante é que as de metal sejam de inox, não comprem moldeira de alumínio, porque elas entortam e machucam o paciente, então tem que ser de inox, seja ela perfurada ou não. Tem moldeiras plásticas, hoje em dia tem uma linha de moldeiras da Angelus que é bem em conta, R$10 cada moldeira, então de vários tamanhos, elas têm ainda a possibilidade de individualização para transferência de implante, eu achei bem interessante, uma ideia bem interessante, são autoclaváveis, então não é uma moldeira descartável como a gente tinha antigamente, tá? A gente tem também as moldeiras individuais. Moldeira individual vai ser muito similar ao que vocês faziam na prótese total, o que fazem na prótese total, com resina acrílica, só que a gente vai fazer alívio na região dos dentes, vai cobrir todos os dentes com cera, no modelo de estudo que a gente tiver obtido, né? Então, qual é a desvantagem da moldeira individual? Para fazer uma moldeira individual, eu preciso ter feito uma moldagem de estudo antes. E aí, para fazer essa moldagem de estudo, eu vou precisar moldar ou com alginato, que é o ideal, né? Por conta do custo-benefício, ou até só com o pesado, né? Ou com pesado e leve, se eu quiser, e depois eu faço um modelo. Em cima desse modelo, eu preparo essa minha moldeira individual. Ou o que a gente tem como tendência acontecendo na odontologia digital é eu fazer um escaneamento, por exemplo, desses dentes, e aí em cima desse escaneamento construir uma moldeira impressa, tá? Então, como essa moldeira com as perfuraçõezinhas aí, que é uma moldeira que foi impressa. O outro material que a gente vai falar, que é o melhor material de moldagem que a gente tem disparadamente, tá? É o silicone de adição. Comercialmente ele vai ser o silicone pesado, o regular ou o silicone leve, tá? Assim que você vai encontrar ele. A gente também pode usar ele para todo tipo de moldagem, tá? Eu só não coloquei aqui como moldagem de transferência porque é um tiro de canhão numa formiga, né? Porque ele é muito mais caro do que os outros materiais, o dobro do preço, para mais até do que um silicone de condensação, por exemplo, tá? Então a gente vai indicar esse silicone de adição para moldagens unitárias, parciais, totais, para paciente desdentado, dentado total, parcialmente dentado, isso aí não vai ter nenhuma modificação, tá? Quais são as principais vantagens do silicone de adição? Ele é resistente à deformação, ele tem uma ótima estabilidade dimensional, por ótima estabilidade dimensional, entenda-se 14 dias de estabilidade dimensional. Eu posso, por exemplo, moldar hoje e tenho quase 2 semanas para fazer o vazamento desse molde. Ele tem alta resistência ao rasgamento, alta precisão e permite, e isso talvez seja a maior vantagem de todas, ele permite mais de um vazamento. Eu posso vazar esse molde, tirar o modelo de gesso e vazar de novo. No mesmo molde, sem precisar moldar de novo. É o único material que permite que eu faça isso. Tá? Como desvantagem, ele é menos flexível, então eu tenho que tomar muito cuidado, eu não posso deixar ele tomar presa, endurecer demais antes de remover ele da boca, senão é muito difícil remover ele da boca.
tá? Por esse lado, até é uma dica clínica por facilidade, as moldeiras de plástico são um pouquinho melhores para isso, tá? Porque elas têm uma flexibilidade um pouquinho maior, então elas cedem um pouquinho também junto com o material de moldagem em si, não como as de inox, que daí não vão ter essa movimentação, né? Ela não cede. Eu tenho como desvantagem, outra desvantagem, o custo deles, que é muito alto, um silicone de adição de uma boa marca, né, de um bom fabricante, ele está em torno de R$ 500 para cima, tá? Isso falando hoje, com o dólar subindo, então possivelmente mais. A gente tem que aguardar, isso é uma obrigatoriedade, 1 hora para poder verter o gesso nesse molde, tá? Por quê? Porque durante o processo de polimerização existem alguns gases que são eliminados pelo silicone. E aí, se você verte o gesso antes desse período, você tem um risco muito grande de colocar bolhas no gesso. E aí, dependendo da região onde essa bolha, por sorte ou por azar, apareça, você vai ter que perder o seu trabalho, tá? Perdeu a sua moldagem, você perdeu esse modelo de gesso. E se você tiver uma outra desvantagem, assim, uma desvantagem relativa, né? Mas você não pode manipular esse material com luva de látex, com nenhum resquício de látex, porque isso pode atrapalhar, inibir a polimerização desse silicone. Então, para trabalhar com esse material, o ideal é que você esteja usando ou uma sobreluva ou essas luvas de nitrilo, essas coloridas que vocês gostam de usar. Luva de nitrilo ou luva de aquela outra transparente que eu me esqueci o nome agora, mas não dá para usar luva de látex. Se você estiver usando luva de látex, você pode manipular, você vai tirar a luva, vai lavar as mãos, vai fazer higienização com álcool e aí você vai manipular sem luva o material. Tá? Você não pode manipular esse material com luva de látex. E o que é que pode dar errado numa moldagem? Primeiro, eu posso ter um molde irregular e rugoso, né, que o ideal é que ele seja liso e bem irregular, porque eu estou copiando as estruturas da boca. Eu posso ter bolhas na superfície desse molde. Eu posso ter vazios irregulares nesse molde. Eu vou mostrar para vocês já isso. Depois, o meu modelo de gesso ele pode ter uma superfície rugosa ou um aspecto de giz. Tá? E eu posso ter qualquer tipo de distorção. Então, ó, o que é que a gente consegue enxergar? Esses são os principais motivos para a gente ver errado. Ó, vocês estão vendo, ó, no modelinho roxo com amarelo, vamos chamar de roxo, me perdoem porque eu não sou muito bom com cores, principalmente essas. Vocês conseguem ver que na região anterior, onde deveria ter moldado ali, você não tem nitidez do que foi moldado. Né? Se vocês pegarem o de baixo dele, o verde, né, podem ver que um dente ali dá para entender o que aconteceu, no outro parece que o material aparentemente tomou presa antes de ser inserido, porque ele ficou como se fosse acumulado numa região. No do meio ali, no azulzinho, a mesma coisa, não tem nitidez na moldagem. Da mesma forma, no roxo com verde aqui também, eu não consigo perceber muito bem, tem regiões ali que estão muito irregulares. E se a gente for olhar um modelo de gesso, dá para perceber as bolinhas e as irregularidades em cima da superfície do gesso. E aí, o problema maior disso é que como ele está irregular assim, e meio com aspecto de giz, qualquer coisa que encoste ali vai tirar um pouco de material, vai tirar, ao ponto de que quando vier uma peça para você poder utilizar ou para poder testar, e o laboratório vai precisar testar, colocar e tirar a peça várias vezes para poder ver se ela funciona, se ela encaixa bem, se ela está funcionalmente correta no modelo de gesso, isso vai desgastando o modelo a ponto de quando chegar na boca ter uma distorção muito grande, você não conseguir fazer isso assentar de maneira correta. Então, para uma boa técnica de moldagem, o que a gente tem que fazer? Primeiro,
posicionar o paciente e o profissional na cadeira de maneira adequada, tá? Então, se você for moldar a arcada superior, você tem que ficar atrás do paciente. Se você for moldar a arcada inferior, à frente do paciente. Tá? Então, isso tudo a gente vai fazer a demonstração depois na prática sobre quais são as posições, a altura de cadeira e tudo mais, tá bom? Selecionar adequadamente a moldeira e individualizar essa moldeira para cada do paciente. Então, não adianta só, é 1, 2 ou 3. Ele é pequenininho, eu vou pegar 1. Não é assim que funciona. A moldeira ela é pré-fabricada e os nossos pacientes não são pré-fabricados dentro de um padrão, certo? Então a gente tem que adequar isso. Preparar o material e manusear o material de maneira correta. Carregar o material corretamente na moldeira. Tá? É muito comum você ver as pessoas colocarem uma absurda quantidade de material de moldagem, especialmente quando vai moldar o superior, o paciente tem muita ânsia e aí você coloca muito material de moldagem na região posterior da moldeira. Na hora que for colocar na boca, isso vai para a garganta, o paciente vai ter o reflexo do vômito e aí vocês imaginam o que pode acontecer, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Para carregar a moldeira tem que pôr bem menos material na região posterior, muito mais material na região anterior. Forma como se fosse uma rampinha da parte posterior para a parte anterior da moldeira. Mas isso eu vou mostrar para vocês isso na prática também. Tá? Além disso, a gente vai introduzir, centralizar a moldeira e só depois que ela estiver em posição a gente vai aprofundar e mantê-la em posição antes de remover. O que é manter a moldeira em posição antes de remover? Não é simplesmente colocar a moldeira em posição, falar para o paciente morde, isso não existe, porque o paciente vai tocar primeiro em posterior, depois em anterior, então ele vai deslocar a moldeira. Então, primeiro erro muito comum. Segundo erro muito comum é colocar lá e falar mantenha a boca aberta e sai para conversar. Ou sai para resolver outra coisa. Não, você vai moldar, a moldagem é do início ao fim. Então você vai manter isso em posição com a pressão correta dos dois lados. Eu vou mostrar para vocês como é que faz também, não adianta pressionar de um lado só, tem que pressionar dos dois lados com a mesma intensidade para que não aprofunde mais de um lado do que do outro. Tá? E depois, por fim, a gente remove a moldeira da boca do paciente. Aí a gente terminou a moldagem. Tá? Sempre importante orientar o paciente antes do procedimento para que ele tenha menos desconforto durante a moldagem. Como assim? Bom, se você já sabe que seu paciente ele tem um reflexo de ânsia, né, mas às vezes a gente vai fazer o exame clínico, o cara já tem ânsia. Então, se já percebeu isso, você já vai conversar com ele, você vai tentar moldar o inferior primeiro, depois o superior, para já dar uma estimulada. Você vai falar sobre respiração, você vai explicar que aquilo vai ficar um tempo na boca e depois sai rapidinho. Se ele tiver algum tipo de reflexo de vômito, você vai deixar já uma cubeta na mão dele, né? Você vai inclinar o corpo dele para frente para ele respirar, e vai dar todas essas orientações antes de começar o procedimento, para que ele sinta mais segurança na hora de fazer também. Aqui a gente tem um quadro, eu já vou passar o próximo slide, um QR Code para vocês baixarem esse quadro, tá? Mas aqui tem um resumo dos principais materiais de moldagem e como é que vocês vão utilizar eles. Tempo de presa, tempo de trabalho, como tem que ser o preenchimento, como é a desinfecção do molde, qual é a estabilidade dimensional, para que é indicado. Então aqui vocês têm um resumão bacana para ter guardado aí para vocês poderem consultar depois, tá? Então, aqui vocês têm o QR Code para baixar, baixem esse arquivo, peguem essa tabela para vocês se guiarem no momento do estudo, estudem pelo capítulo que está lá no começo da aula também, tá? E junto com a aula vocês vão ter o que vocês precisam saber basicamente sobre moldagem antes da gente fazer a nossa prática, tá? Mais uma vez obrigado a vocês pela atenção. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.